Bom dia, amém? Graça e paz a todos. Feche os seus olhos. Agradeçamos ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse dia, essa oportunidade mais uma vez de estar na Tua presença. E que este momento seja um momento precioso, peculiar para cada um de nós, Pai. Que a honra, a glória, a majestade, o louvor esteja sempre diante de Ti, porque Tu és digno. Assim nós Te agradecemos. Amém. Podem sentar. Eu estava meditando sobre a letra desse hino, ela é muito profunda. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer. Cantado, louvado assim, parece muito fácil, né? Mas a verdade é que a vida cristã não é uma vida fácil. Não é uma vida fácil. A verdadeira vida cristã não é fácil. Ter um coração igual a Deus significa deixar de lado, deixar totalmente para trás uma série de falta de virtude, podemos dizer assim, que temos ao longo da nossa vida ou na formação da nossa personalidade. Por exemplo, mesquinheza é um problema muito sério da humanidade. Ser mesquinho, se agarrar com pequenas coisas e desejar que muitas vezes o outro não tenha a mesma sorte que ele. Orgulho, inveja, né? São problemas do pecado, problemas do ser humano, o pecado na carne. E quando aceitamos a Jesus, essas coisas não saem rapidamente, não deixam a gente, né? E às vezes cantamos um hino como esse e não entendemos a profundidade que é isso. E o que significa, o custo que significa na vida cristã para nós. Ter um coração igual a Deus. Jesus disse: sede manso e humilde de coração, né? E ser manso, ser humilde não é fácil. Se nós aqui meditarmos com sinceridade, com honestidade, nós vamos ver que a vida cristã não é fácil e praticarmos as virtudes que exige de um coração igual ao de Deus é muito difícil. Por isso que este hino também é uma oração, é um louvor, mas é uma oração. Dá-me um coração, me mostra como ter um coração igual ao teu. Esse mês nós estamos tratando de examinar a nós mesmos. Examinai-vos a vós mesmos. Esse versículo é interessante porque ele não dá margem para a gente ouvir uma mensagem como essa, com o tema onde vários pregadores estão pregando nesse mês, e nós pensarmos assim: isso aqui é para fulano. Por quê? Porque o próprio tema e versículo, que é baseado em um versículo, diz: examinai-vos a vós mesmos. Então é nós ouvirmos, entendermos e examinarmos não o outro, que é comum também da fraqueza humana. É muito mais fácil a gente dizer: olha, isso aqui serve para fulano. Isso aqui, eita, encaixa certinho com fulano, né? É muito comum a gente estar ouvindo uma mensagem e nunca pensar assim: isso encaixa comigo, tem alguma coisa errada comigo aqui, eu preciso melhorar nisso. É mais comum a gente já pensar automaticamente. A esposa que está com problema com o marido já pensa logo:
Rapaz, queria que meu marido estivesse aqui ouvindo. Aí o marido que, né, está com problema com a esposa, já pensa, eu queria que minha esposa estivesse aqui ouvindo. E se estiver do lado, ainda fala assim, tá vendo? Ó, Deus está falando com você. Vamos ser sinceros, né? A gente tem essas manias, essas fraquezas. Porque isso faz parte da oferta de Satanás quando o homem pecou. Notem que tudo começa lá no Éden, lá no jardim. Quando Adão cede à tentação de Eva, que Eva, por sua vez, cedeu à tentação da serpente, quando Deus aparece para Adão, o que é que Adão fala? A mulher que tu me deste, eu não sou culpado, eu só caí nesse erro porque você me deu essa mulher que me fez cair, né? E isso é até hoje assim. Você está assim, é culpa sua, não é culpa minha. Nós nunca assumimos as nossas culpas, disfarçamos. É mais fácil achar que o outro é errado do que nós. Temos muitas dificuldades nesse sentido. Mas estamos aqui para refletirmos e aprendermos a examinar a nós mesmos. Amém? O texto que nós vamos, nesse mês, que nós estamos tendo como base é 2 Coríntios 13 e o versículo 5. 13 e o versículo 5 diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Então, isso aqui já é um alerta aí muito grande para nós. Provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Amém? A palavra de Paulo para os coríntios foi: examine-se, pois, a si mesmo. Eu estava pesquisando essa palavra no original, examinar a si mesmo. Ela tem o sentido de examinar, testar, para descobrir o que há dentro. Então, você vai fazer um teste, você vai fazer um exame para ver o que está dentro. Por isso que esse hino me chamou a atenção, um coração igual ao teu. Porque você só pode pedir e chegar a um coração igual ao de Deus se você fizer um exame de si mesmo. Se você fizer prova. Aí tem duas palavras aqui no grego, que é peirazó, que é fazer o teste em si mesmo, e a outra palavra, provai-vos, que é dogmazô, que é provar, testar com o objetivo de aprovar, confirmar o valor. Então, quando ele diz examinai-vos a vós mesmos, ele está dizendo, olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Não é para fora, não é para os outros, é para você. Depois ele diz, provai-vos. Essa outra palavra, provai-vos, tem o sentido de dizer, agora, depois desse exame, veja se você está aprovado. Veja se o que você tem dentro de você está correto, tem valor. Amém? Então, são duas palavras diferentes, mas que elas se encontram, elas se completam. A primeira, examinai a vós mesmo, é no sentido de você olhar para dentro, fazer um teste para ver se você está caminhando corretamente na fé. Esse é o primeiro ponto. O segundo, uma vez que você olhou para dentro de você, você deve tirar a prova se o que você está examinando, testando em você, está aprovado. Amém? Então, Paulo está dizendo, não examine os outros,
examinem a si mesmo, ponham a sua fé à prova para ver se é genuína, se Cristo vive mesmo em vocês. Ponham a sua fé à prova para ver se ela é genuína. Amém? Reflitam sobre isso. Como está a sua fé? Ela é genuína? Você tem se examinado? Você, na sua casa, o seu comportamento, no trabalho, entre os amigos, como está a sua fé? Essa mensagem, durante todo esse mês, vai te levar a essa reflexão. Que tipo de fé você está vivendo? Então, é um chamado para a autenticidade, para uma fé genuína. É um chamado espiritual de Paulo. Amém? Não é examinar o outro, é examinar a si mesmo. Então, essa palavra Paulo está encerrando as cartas aos Coríntios, e não é um chamado, não é uma exortação apenas para a igreja de Coríntios, mas é para todos os cristãos em todas as épocas. É um chamado de Paulo para uma autoanálise de si mesmo. E precisamos fazer isso principalmente hoje, porque nós estamos vivendo uma confusão de fé. Vários ensinadores aí, sem nenhum compromisso com a verdade, mas apenas com seus próprios interesses de fama, status, poder, estão trazendo as inúmeras mensagens na internet, em igrejas e etc., e confundem, muitas vezes, os cristãos que querem ter uma fé genuína. Porque ouvem variados tipos de coisas e começam a ter uma fé enganosa, achando que é genuína. Então, a nossa reflexão é como examinar a nós mesmos. Como alcançar uma fé genuína? Como ter certeza que a minha fé está sendo verdadeira? Está sendo genuína? É um chamado ao autoexame. Vamos ver o que significa essa palavra, autoexame. Auto quer dizer a si mesmo. Exame quer dizer análise, avaliação. Quando um professor passa a prova para os seus alunos, e ele termina, agora mesmo o Guilherme estava me falando que vai fazer o Enem, é isso, Guilherme? Então, ele vai fazer o Enem e depois vai haver uma avaliação, né? Só que essa avaliação, essa prova, o professor avaliando as pessoas que forem fazer o Enem, é o professor avaliando a prova do outro. Mas Paulo está dizendo para você avaliar a sua prova de fé. Então, voltamos ao ponto que essa avaliação é uma avaliação de si mesmo, não é da pessoa que está ao teu lado, ou da pessoa que ficou lá na tua casa. É de você mesmo. E aí você deve se perguntar: Cristo vive realmente em mim? Minha fé é apenas aparência ou é real? Estou obedecendo a palavra ou apenas frequentando a igreja? É uma pergunta. São perguntas que você deve fazer a si mesmo. Estou vivendo conforme eu creio? Minha fé é realmente genuína? É uma fé verdadeira?
Então, meus amados, a fé ela não é algo parado, estático. A fé ela é dinâmica. E todos os dias nós temos que pôr em prática. Paulo disse: de fé em fé, de glória em glória. Todos os dias eu pratico a fé. Todos os dias eu devo fazer um autoexame. Examinar a mim mesmo. Não o marido. Não os filhos. É você. Sou eu. Examinar a minha fé. Porque quando eu me ocupo demais com a fé do outro, eu posso estar perdendo a verdadeira essência da minha fé. Nós não fomos chamados para ficar medindo a fé do outro. Isso é um erro, isso faz parte da mesquinheza humana. Apontar o dedo. Ah, você é crente desse jeito? Hã? Ah, mas você é líder lá dos jovens, é líder das mulheres, você faz parte da mesquinheza. Apontar o erro do outro, mas não o seu próprio. Dificilmente você vai ouvir alguém dizendo assim: fulano, poxa, essa semana eu errei umas 4 ou 5 vezes. Ah, eu errei hoje. Poxa, eu errei com você, me perdoe. A gente faz isso, irmãos? Se faz, é muito difícil. Mas a gente sempre está apontando o erro do outro. Sempre está dizendo que o outro está errado. Isso faz parte do pecado. Isso faz parte lá na origem do pecado, quando Adão cedeu à tentação com Eva, e depois, quando Deus aparece para ele, ele diz: a culpa é da mulher que você me deu. Não. A culpa era de Adão. A Eva tinha a culpa dela, mas o erro também, e pessoal, era de Adão. E até muito mais de Adão do que da Eva. Como assim, pastor? Mas não foi Eva primeiro que cedeu? Foi. Mas Adão era responsável por Eva. Eu sou responsável pela minha família. Assim como sou responsável como líder pela igreja. Então, se a igreja, não individualmente, porque aí é de cada um, mas como igreja, se a igreja está pecando coletivamente, está indo por um destino errado, eu sou o responsável. Ah, não, mas é os irmãos, todos os irmãos são culpados, o pastor não. Não, o responsável sou eu. Não estou falando individualmente, cada um consigo mesmo, porque aí é outra coisa. Mas no sentido igreja coletivo, a responsabilidade é do pastor. Assim como a responsabilidade de Adão, de Eva, pertencia a Adão. Então Adão não poderia ter dito: a mulher que tu me deste. Na verdade, ele culpou 2 pessoas aí, se você prestar atenção. Ele culpou a esposa, mas ele culpou também a Deus. Foi a mulher que você me deu. Você também é culpado, eu não. Ô, irmão, fala a verdade, parece a gente no nosso dia a dia, não é? Todo mundo é culpado, o filho é culpado, o marido é culpado, a esposa é culpada, todo mundo é culpado, mas eu não. Porque eu sou perfeito, eu não erro. Não é assim que a gente se comporta? Eu sei que é difícil dizer que é, mas é. Eu também sou assim. Eu preciso ter um coração igual ao do Senhor. Eu também preciso reconhecer o que eu estou pregando e viver isso. Amém? Paulo faz uma pergunta, não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Porque o resultado do nosso comportamento tem que refletir se Cristo está em nós ou não.
A fé que se prova na prática. A fé não se mede por palavras. Mesmo eu pregando aqui para vocês, estou pregando corretamente, mas eu tenho que sair daqui e praticar tudo o que eu estou falando. Porque se eu estou pregando aqui, mas eu não pratico isso na minha casa, com minha esposa, com meus filhos, no meu dia a dia, com aonde eu vou, então o que eu prego está correto, mas a minha fé está errada. A minha prática de fé, está errada. Então eu preciso pôr à prova aquilo que eu prego, aquilo que eu creio. Jesus, falando, aos seus discípulos, ensinando, ele disse assim: pelos frutos os conhecereis. Estava se referindo aos falsos profetas, aqueles que pregam, mas a sua vida não mostra o resultado da sua pregação. Então, os nossos frutos, ou seja, o resultado da nossa fé, aquilo que vivemos no dia a dia, vai comprovar se nós somos um verdadeiro cristão ou não. Mas, lembrando, aqui, nessa caixinha dessa pregação, não estamos falando de examinar o outro, examinar a nós mesmos. Amém? Então, Paulo está nos ensinando a provar-nos, isto é, demonstrar através das obras a autenticidade da nossa fé. O autoexame nos impede de viver um cristianismo de fachada. Não é um exame de outro, ou de outrem, de várias pessoas. É um exame, é o meu exame. Vai me impedir de viver um evangelho de fachada. Um evangelho onde eu penso que estou vivendo corretamente, mas todos que estão ao meu redor, minha esposa, meus filhos, parentes, amigos, não veem isso. Só eu vejo. Só eu me acho espiritual. Isso é uma falta de autoexame. Isso é uma arrogância, uma prepotência da pessoa, de se achar espiritual, de se achar perfeita, enquanto todos ao seu redor não veem isso, são prejudicados pela sua vida totalmente fora da palavra de Deus. Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então, toda fé professada, crida, mas não praticada, é uma obra morta. Não tem resultado efetivo. Um exemplo prático. Um aluno diz saber a matéria, mas na hora da prova, viu, Guilherme? Não acerta nada. Cuidado, você estudou direitinho, Guilherme? Estudou direitinho? É só para descontrair. Então, o aluno, não, eu estudei, mãe, eu estudei a matéria, eu estou preparado, eu vou fazer a prova e vou tirar 10. Mas não passa, não acerta nada na prova. Estudou? Falou, mas não estudou. Então, assim mesmo, muitas vezes o crente, ele não passa nos testes da vida como cristão. As pessoas olham para ele e dizem assim: para ser crente igual a esse daí, eu não vou ser, não. Porque ele diz ser um cristão, mas ele não pratica aquilo que ele professa. Vamos ver alguns exemplos práticos. Por exemplo,
Na hora da provação, porque é muito bom, né? Está tudo bem e tal. Diz confiar em Deus, mas quando vem a dificuldade se desespera e murmura. Porque aqui na igreja todo mundo, ninguém murmura aqui. Às vezes murmura um pouquinho, né? Fala alguma coisa do tipo assim, o culto está demorando muito. Não sei o quê, eu não gosto da pregação desse pastor. Né? É a murmuração, né? Mas aqui todo mundo é mais perfeito um pouquinho. Até o bêbado, né? Já viu? O bêbado entra na igreja. Glória, glória, aleluia, aleluia, Jesus. Né? Mas o teste é lá fora. É quando sai daqui, não é aqui. Na provação se desespera e murmura. No perdão, fala do amor cristão, mas guarda mágoa e não perdoa quem o feriam. Isso aqui é apenas alguns exemplos, né, para a gente refletir. Nas finanças, diz que confia no Senhor, mas age com desonestidade para não perder dinheiro. Eu confio em Deus. Olha, não, mas aí é desonesto. Sempre está dando um jeitinho de passar a perna no outro, de ter vantagem, para poder viver bem. Na santidade, canta e ora na igreja, mas vive em práticas que sabe que desagrada a Deus. Canta, prega, faz parte da liderança, né? Mas vive na prática que desagrada, sabe disso e faz. Então, a fé verdadeira se manifesta em atitudes, tais como perseverança na oração, desejo pela palavra. Isso é uma forma de você medir a sua fé. Você deseja a palavra? Gente, a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Você sabe que com esse negócio das redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, essas coisas, a gente está perdendo um pouco daquela paciência, né, de fazer coisas longas demais. Assistir, por exemplo, eu gosto muito de filmes. E eu percebi que, ultimamente, eu estou perdendo um pouco a paciência de assistir um filme. E provavelmente está sendo pelo roubo das redes sociais, que mostra coisas curtas demais e você fica meio que impaciente com coisa muito longa. E aí, eu percebi que o meu amor pela palavra é tão profundo que eu não perdi isso pela palavra. Eu gosto de assistir um filme eu gosto. Mas eu estou perdendo essa coisa de ficar muito tempo ali assistindo. Mas eu não perdi pela palavra. Por exemplo, uma mensagem como essa, eu não vou dar tudo que eu estudei. Mas eu fiquei aqui, no mínimo, assim, umas 4 a 5 horas, 2 horas num dia, 2 horas na outra. Hoje eu fiquei mais umas meia hora fazendo uma revisão. E eu amo discorrer a Bíblia, buscar versículos. Se eu fosse pregar tudo que eu coloquei aqui, os comentários, os versículos, não dava tempo. 2, 3 horas de mensagem. Mas eu faço isso não só para pregar para vocês, é porque eu amo. Então, você sabe que as coisas espirituais são muito mais relevantes e se tornam significativas para aqueles que amam a Deus. Vou dar um exemplo. Teve um senhorzinho que eu via nas redes sociais que ele faleceu, crente, com mal de Alzheimer. Já vi uma senhora, vocês devem ter visto também, que os filhos perguntam, quem sou eu? Aí a pessoa não sabe, né? Está doente, né? Quem é fulano? A pessoa não sabe. E faz um monte de perguntas, a pessoa não sabe. Quem é Jesus? Aí a pessoa fala, é meu Salvador. Olha que interessante. Eu já vi vários vídeos assim. Tem um que eu estou seguindo agora, de um senhor, de uma família, que o senhor está com mal de Alzheimer. E não é que eu estou seguindo, você vê um, aí aparece outros, né? E ela canta, ela gosta de cantar, a família, né? E canta porque é uma forma de terapia para ele também.
Olha que interessante, ele não lembra mais quem é a filha, não fala que a filha é a mãe e tal, e fala tanta coisa assim devido à doença. Mas olha que coisa interessante, um senhor com talvez 80 anos, ela canta e ele canta a segunda voz ou o baixo. A letra certinho ele canta. Vários hinos. Vai, pai, eu vou cantar, você canta a segunda voz. Canta aí, pai. Aí ele faz todos os arranjos, hinos da época do meu pai, que eu cresci ouvindo, né? Que eu conheço, como é os arranjos do baixo. O soprano canta, aí o baixo faz um arranjo ali, um acompanhamento, né? E ele faz certinho, esqueceu tudo, mas não esqueceu as coisas de Deus. Ame a palavra de Deus, porque é ela que vai permanecer para sempre no teu coração. Tudo passa. As distrações da vida, os filmes, as redes sociais, né? Os eventos que você vai, que você gosta, tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. O coração quebrantado no processo do exame. Então, vamos ver o que é quebrantamento. Quebrantamento é o estado do coração que se rende totalmente para Deus. É reconhecer a própria fraqueza, arrepender-se com sinceridade e permitir que o Espírito Santo transforme o interior com humildade e obediência. Então, isso é quebrantamento, é se render, é se prostrar, é reconhecer a sua fraqueza, é dizer, Senhor, eis-me aqui, eu não sou nada sem você. Eu preciso de ti. Mas não é só cantar. Dá-me um coração igual ao teu, eu preciso de ti. Não é só cantar, é viver. Se você canta ou prega e vive, perfeito. Mas se você canta e não vive, é melhor nem cantar. Primeiro se conserte para depois cantar. Ou primeiro se conserte para depois pregar. Porque é muito mais importante o que eu faço do que o que eu falo. Que adianta eu falar, pregar, como estou pregando aqui, mas eu não ser um exemplo lá na minha casa, ou não ser um exemplo lá fora? Não adianta. Então, é mais importante o que eu faço do que o que eu falo. Amém? Salmos 51, 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus, quais são? Um espírito quebrantado, um espírito que se rende, um espírito que diz, eis-me aqui, Senhor. Um coração quebrantado e contrito, quer dizer arrependido, humilde, constrangido pela sua fraqueza diante da santidade de Deus. Um coração contrito, arrependido, verdadeiro. Então, isso agrada a Deus. Eu faço um sacrifício, eu vou de manhã para a igreja, eu faço isso, aí à tarde eu tenho mais aquilo e tal. Glória a Deus, isso é bom, não é errado. Mas esse tipo de sacrifício, se não for quebrantado, não adianta. É obra morta. Porque o sacrifício que agrada a Deus começa com um coração quebrantado, contrito, arrependido. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz em Isaías 57, 15: o alto e sublime, se referindo a Deus, habita com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração dos contritos, dos que se arrependem, dos que ficam compungidos, tristes pelas suas fraquezas e se colocam na dependência de Deus. Amém? Glória a Deus.
O quebrantamento é o resultado do autoexame. O quebrantamento está compungido ali, está, Senhor, eis-me aqui. Senhor, tira de mim, menos de mim, mais de ti. Menos do meu orgulho, da minha altivez, menos da minha mesquinheza, menos da minha autoexaltação, mais do teu amor, mais da tua graça, mais da tua perfeição em mim. Isso é pedir um coração igual a Deus, mais da tua humildade, Senhor. Então, o quebrantamento é o resultado do autoexame sincero. Se você faz um autoexame de si mesmo, você automaticamente começa a se quebrantar. Mas quando você não faz esse autoexame, você vive uma vida de arrogância. Que você está perfeito, certinho, e todos os demais estão errados ao seu redor. Isso é obra da carne. O Senhor nos convida a se chegar a Ele. Tiago 4, 8 a 10. Tiago 4, 8 a 10 diz assim: chegai-vos a Deus. É um convite. E Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos. Eis-me aqui. Perdoa os meus pecados. Perdoa a minha altivez, o meu orgulho. Quais são os resultados de um coração examinado e quebrantado? Quando o cristão se examina à luz da palavra, e aqui é importante ressaltar que não é um autoexame de si mesmo sem a presença do Espírito Santo. Porque o autoexame aqui não é aquele autoexame para condenação, mas é para o arrependimento. Amém? Você tem que convidar neste autoexame Jesus, o Espírito Santo, a te ajudar. Você não pode fazer um autoexame de si mesmo sem ser com a presença de Deus, sem ser pedindo o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você vai entrar num processo de remorso, de culpa de si mesmo. E aí você vai se condenar. Você vai entrar em depressão. Então, não caia nos extremos, né? O ser humano é muito extremista. Ou ele está de um lado, ou ele está do outro. Ele nunca está no equilíbrio. Ou ele está sempre culpando os outros, ou ele está sempre se culpando a si mesmo, e nunca no equilíbrio. E qual é o equilíbrio? O equilíbrio é você se autoexaminar através da palavra de Deus e do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te convencer do pecado, ele não vai te condenar. O Espírito Santo vai te levar em um processo de autoexame, aonde você vai entender, discernir que as suas atitudes não estão de acordo com a palavra de Deus. Mas o mesmo Espírito Santo que te convencerá do pecado, do juízo, da justiça de Deus, ele também vai te mostrar o caminho da redenção, o caminho da salvação. Amém? Então, se você fizer o autoexame de si mesmo, sem a presença de Deus, você vai entrar num processo de aprofundamento de negatividade na sua vida. Mas se você fizer esse autoexame com a presença de Deus, do Espírito Santo e a palavra, você vai chegar à compreensão das suas fraquezas, das suas falhas, você vai entender que você precisa melhorar naquela situação, porém, você não vai se autocondenar, você vai dizer: Senhor, perdoa, eu não tinha percebido essa falha em mim, eu não tinha percebido esse pecado em mim, mas agora que eu percebi, me perdoa,
e me ajuda a ir por um caminho reto. Olha o que disse, por exemplo, o Salmo 139, versículo 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Então, a minha oração, neste autoexame, neste examinar a si mesmo, tem que ser com a oração dizendo: sonda-me, Senhor, mostra-me se há algum caminho mau. Prova-me e me conheces, e conhece os meus pensamentos. Vê se há algum caminho mau. Há algum caminho mau na tua relação com teus filhos? Peça para que o Espírito Santo mostre. Há algum caminho mau na tua relação com os amigos? Há algum caminho mau nos teus pensamentos para você agir? Nas suas escolhas, nas suas decisões, no seu relacionamento conjugal? Há algum caminho mau? Sonda-me, Senhor, mostra-me se há esse caminho. E aí você faz um exame com a presença e a direção do Espírito Santo, e chegará à conclusão se realmente você precisa de uma mudança, né? Precisa de uma mudança de comportamento, mas com o poder do Espírito Santo te capacitando. Vocês notam a diferença? Se você fizer esse autoexame só pelo seu critério humano, você vai se autocondenar. E você vai se afundar em um processo de depressão, de lamúria, de autocomiseração e etc. Então, você vai fazer esse exame com a presença de Deus, pedindo ao Espírito Santo para te mostrar o caminho. Davi pecou, desobedeceu a Deus. Quando foi, e ele tentou por um tempo esconder o pecado dele. Ele tentou por um tempo, ele adulterou, praticamente mandou matar, de uma certa forma, né? Urias, colocando ele na frente lá da batalha para que ele morresse. Ele pecou profundamente. Mas, meus irmãos, ele foi confrontado. Quando ele foi confrontado pelo seu pecado, por Deus, houve um quebrantamento. Diferente de Saul. Saul, Deus havia dado determinadas ordens para Saul, e Saul não obedeceu. Quando confrontado pelo profeta, por Deus, Saul resolveu pôr a culpa nos outros. Cuidado com esse negócio de ficar pondo a culpa no outro. Ah, eu estou assim por sua culpa. Eu estou assim porque você é assado. Cuidado com isso. Se eu estou com um colega e ele vai e comete um assalto, eu tenho que cometer o assalto junto com ele? Não. Ó, pastor, eu vou pegar aquele dinheiro ali, escondido, e você vai estar junto comigo. Não, você vai pegar sozinho, e eu vou te denunciar ainda. Eu vou te denunciar. Porque nós estamos juntos aqui, se eu não te denunciar, lá na frente vão dizer que eu peguei junto também. Então, pode até ir, mas eu vou te denunciar. Ah, mas você vai deixar de ser meu amigo? Para ter um amigo assim, não compensa. Lá no trabalho é a mesma coisa, meu irmão. Ah, eu vou fazer isso. Olha, fulano, eu vou te dar um conselho. Não faz. Está errado. Não, mas eu vou fazer, você fica calado. Olha, desculpa, cara. Se você fizer, eu vou ter que comunicar. Porque se você fizesse e eu não soubesse, beleza. Mas você me comunicou, agora eu vou ser obrigado a falar.
Isso é ser honesto. Ah, mas eu vou perder o emprego, vou... Gente, a vida cristã, eu falei no início, não é fácil, não. Essa vida cristã que é apresentada aí, de você ir fazer campanha, só ter carro de luxo, mansões, essas coisas, parece... Mas isso não é a realidade. Isso é uma mentira. Você pode fazer 1000 campanhas. Se você não gerenciar bem as suas finanças, se você não tiver propósito, se você não trabalhar, não fizer um sacrifício financeiro, um planejamento financeiro, você não vai ter nunca. Pode fazer campanha como for. Eu dei um curso sobre finanças aqui. Se você não gerenciar suas finanças corretamente, não adianta. Pode fazer campanha, 7 portas, 10 portas, 300, pode colocar uma piscina grande, mergulhar o mergulho de Naamã, e mergulha. Não vai adiantar nada, vai continuar sujo do mesmo jeito, vai continuar errado do mesmo jeito. Quer ser bem-sucedido financeiramente? Se organize financeiramente. Primeira coisa, saia das dívidas, liberte-se do cartão de crédito. Não é? Coisa prática, qualquer um sabe, mas não faz. Compre aquilo que você pode comprar, que o teu salário pode comprar. Isso é também fazer um exame de si mesmo, da sua vida financeira. Tem crente que vive devendo 300 cartões, vive cheio de problema, de dificuldade. A Bíblia diz, não devais nada, coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. Quer ser abençoado, quer ter um carro melhor, quer ter uma casa melhor, se planeja para isso, se organize. Agora, não é dando jeitinho, fazendo coisa errada daqui, pegando o dinheiro de um, não pagando, e pegando do banco e não pagando, e fala, meu cartão tem 20 mil, vou comprar, e vai pagar com o quê? Isso faz parte da mensagem, um exame financeiro de si mesmo. Não estou nem saindo fora da mensagem. Então, o crente tem que se autoexaminar. Tem que buscar onde está errado, alguma coisa ali na vida dele, mas com a presença de Deus, como eu falei. Quando Saul foi confrontado com o pecado, o que é que ele fez? Culpou todo mundo, menos ele. E ainda pediu para o profeta honrar ele na frente dos outros, porque tem gente que não quer se consertar, mas quer ser honrado, quer ser reconhecido. Tem pessoas que já saíram da Shalom chateada com o pastor Jetro, porque o pastor Jetro não reconheceu. Eu podia ser um pregador, podia ser um missionário, um pastor, o pastor Jetro não reconheceu. Essa pessoa que falou isso, se falou para você, alguma delas, olha para a vida dela. Se eu tivesse reconhecido, a Shalom estava dando mau testemunho por aí. Por quê? Porque a pessoa quer a honra, como Saul. Aí, quando Saul viu que Deus rejeitou a ele, aí Saul, em vez de fazer como Davi, pedir perdão, se humilhar, sofrer as consequências, porque ele sofreu, né? Mas ele se arrependeu. Aí o que é que Saul faz? Saul diz assim, olha, me honra perante o povo, pelo menos. Porque o profeta era uma pessoa que era muito... o que o profeta falava, o povo temia. E os reis se submetiam muitas vezes aos profetas. Aí ele disse assim, me honra perante o povo. Quer dizer, eu não estou arrependido, todo mundo é culpado, né? O que eu fiz tem justificativa. Então, só me honra perante o povo. Samuel saiu da presença de Saul, nunca mais Saul viu Samuel. Porque você não tem que se contaminar com o pecado do outro. Você não tem que se contaminar com o pecado do outro. E era um rei. Mas o homem de Deus não tinha compromisso com o pecado do outro. Principalmente um pecado não confessado e não reconhecido. Não havia um autoexame ali. Amém? Então, às vezes a pessoa ela quer o bônus, ela quer ser honrada, ela quer, o pastor não me reconhece, o pastor não me reconhece, eu queria ser um pregador, ele faz
ele privilegia algum, olha como ele dá oportunidade para um, não dá para o outro. Mas espera aí, o que você está fazendo? Como está a sua vida? Como está o seu autoexame? Quais são os resultados para que você seja realmente reconhecido por Deus e não pelo pastor? Esses dias, eu estava ontem até conversando com o pastor e lembrei de alguns casos que eu falei para ele. E depois, hoje de manhã, lembrei de outros casos. Digo, meu Deus, quantas pessoas, né, ao longo desses 20 e poucos anos da Shalom, saíram chateados com o pastor Jétro, porque o pastor Jétro não deu pastorado, não fez isso, não fez aquilo. Aí eu estou olhando agora, essas pessoas estão por aí vagando, como crente peregrino, sem destino, né? Como diz aquela música, perdeu a razão. E eu não desejo o mal delas, eu quero que o Senhor abençoe a vida delas. Quinta-feira eu fui pregar na igreja do pastor Fernando, abriu a congregação pela Caris, não lembro. Caris, né? Caris, de carisma, né? Vem do grego, graça. E abriu a igreja. Eu vou falar aqui porque a esposa dele falou publicamente, então eu não vou, né? A esposa dele falou num culto aqui, então eu vou só repetir o que ela falou, que ele não sabe como me deu tanto trabalho. E realmente ele me deu muito trabalho, mas se arrependeu, se colocou na disposição do Senhor como Davi, está aí, né, sendo honrado por Deus, não é pelo pastor. Honrado por Deus. Tive o maior prazer de ir lá e vou quantas vezes for preciso. É um filho na fé, foi ganho com o trabalho que eu fiz. Ainda não era nem da Shalom. Cometeu erros? Muitos. Me deu trabalho? Muitos. E só estou falando isso porque a esposa dele falou no púlpito aqui, senão eu nem falava. Mas é um homem de Deus. É uma pessoa séria, que quer as coisas corretas. Tem suas falhas? Tem, mas eu também tenho. Não sou perfeito. Amém, irmãos? Então, quero terminar esta palavra, esta mensagem, e que você faça esse autoexame. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Antes de você examinar a si mesmo, fala com o Espírito Santo, para você não fazer um autoexame aí de qualquer jeito. Pai amado e querido, aqui está a igreja, aqui está a tua palavra servida à mesa, e nós somos falhos, nós somos imperfeitos, temos muitas vezes, Senhor, até mesmo uma vez ou outra envergonhado do teu evangelho. Eu te convido, Senhor, a vir e nos mostrar se há algum caminho mau dentro de nós. Não somente aqui, ao sair daqui, durante o dia, durante a semana, que o Espírito Santo vá nos ajudando a entender aonde precisamos melhorar, aonde precisamos dar testemunho, aonde precisamos honrar a Ti, Senhor. Assim, nós oramos e Te agradecemos. Amém? Então, que esta oração não é que seja para um momento emocional aqui, não. Esta oração é para que você saia daqui, reflita durante a semana. Eu vou até colocar essa mensagem lá no grupo da igreja, né, o rascunho. Faça uma reflexão sobre isso, medite, vá orando ao Senhor. Quando o Espírito Santo te mostrar alguma falha, alguma coisa, né, você diz: Senhor, me perdoa, me dá forças para que eu mude minhas palavras, meu comportamento, minhas atitudes, meus pensamentos. Vai sondando esse caminho, vai sondando esse meu coração, vai me mostrando esse caminho que não agrada a Ti e vai me ajudando a viver verdadeiramente a Tua vontade. Amém? Então, que essas palavras toquem profundamente no coração de vocês, que não são minhas, mas são do nosso Senhor Jesus Cristo.